Último vídeo sobre as novas regras e orientações de investigação no suplemento Sobrevivendo ao Horror de Ordem Paranormal RPG. No final da parte de investigação tem um quadro que dá algumas últimas orientações de como conduzir investigações no jogo de Ordem Paranormal RPG. Essas orientações são: conecte as pistas ao cenário, forneça detalhes e valorize ideias tanto quanto testes. Eu particularmente gosto dessas orientações, mas queria fazer alguns comentários. Conectar as pistas ao cenário é essencial. Muitas pistas não precisam ser pistas para serem encontradas, mas sim serem informações que estão em uma observação básica na descrição. Para começar, isso vai ajudar a gente naquela questão: e se eles forem mal nos dados e não encontrarem nenhuma pista? As pistas já são dadas, estão na narrativa. Lembrem, um jogo de investigação não é sobre encontrar as pistas, é sobre interpretar as pistas. Então, já entrega várias na descrição. E aí, entregando elas direto na descrição, a nossa preocupação vai ser essa interpretação das pistas. E aí a gente tem dois caminhos. O primeiro é os jogadores e os personagens já criarem as ligações e terem entendimentos a partir dela. E se isso não acontecer, aí a gente pode ir para os testes, e esses testes são usados para essa interpretação e não para achar. E, além disso, a gente colocando as pistas direto na descrição, entregando de graça ali para os jogadores e para os personagens, a gente já orienta aonde vai a visão deles na cena. A gente já consegue orientar para eles não ficarem perdidos sem saber o que fazer. E isso nos leva ao segundo ponto, que é: forneça detalhes. Descrições detalhadas são o que vão fazer os jogadores focarem. Os detalhes colocam holofotes em aspectos importantes da cena. Porém, isso é uma faca de dois gumes. A gente tem que usar com sensibilidade. Por quê? Porque além de guiar, o olhar do jogador, os detalhes eles também podem deixar óbvia a investigação se você não dá sempre detalhes. Então, por exemplo, se eu sempre falo: vocês entraram no escritório, e dessa vez eu falo: vocês entraram no escritório e tem uma lata de lixo do lado da escrivaninha. Se eu nunca descrevo os itens que tem ali, é óbvio que eles têm que olhar na lata de lixo. E talvez isso não seja interessante. Às vezes a gente quer trabalhar eles pensarem, terem as ideias. Então, vocês entram no escritório. E dessa vez eu falo: vocês entram no escritório e tem uma escrivaninha com 3 gavetas. Ficou óbvio que eles têm que olhar as gavetas. Às vezes é bom fazer isso, mas às vezes não. Então eu gosto de sempre detalhar, colocar várias coisas na cena e esperar eles, a ideia deles, isso também dá senso de conquista, de pertencimento, eles terem a ideia de olhar aonde é relevante. Algo que ajuda, mas não é essencial, a gente pode fazer tudo no teatro da mente, mas às vezes ilustrações e mapas ajudam. Para eu não ter que falar tem uma lata de lixo, para eu não ter que falar tem gaveta, se eu tiver uma ilustração, um mapa onde mostra isso, também é uma forma dos próprios jogadores investigarem, analisarem essa imagem e irem ali. Eu não precisar ou falar tudo, ou as poucas coisas que eu falei ficarem óbvias. Então, dê detalhes, porque os detalhes levam a ações, isso ajuda os jogadores, mas dê sempre, não dê só os detalhes que são para serem analisados no momento. E você fazer essa narrativa mais detalhada, obviamente, vai contribuir com a cadência, com o ritmo e com o clima de investigação e horror. E a última orientação é: valorize ideias tanto quanto testes. A princípio eu concordo, mas eu não gosto muito de como é explorado no livro. Aqui diz que boas ideias você pode conceder bônus de +2 ou +5 nos testes, ou até sucessos automáticos. A questão do bônus eu não gosto no geral. Porque, vamos lá, no exemplo, vocês entram, tem a escrivaninha, tem gaveta. Aí o jogador fala que quer olhar a gaveta e, enfim, foi uma boa ideia olhar a gaveta. Não tem porquê eu dar um bônus de +2 ou +5 para ele achar alguma coisa lá. Porque se ele não achar, ficou óbvio que tem alguma coisa. Isso vai frustrar. Tem alguma coisa e eu não achei. É muito raro um narrador dar um bônus para uma ação que ele já sabe que é falha. A menos que você faça isso com frequência, o que eu acho desnecessário, não tem por que você dar um bônus que você está falando. Existe isso em questão de investigação e informações, Para ações físicas, por exemplo, não tem problema. Mas não tem que você dá o bônus e você fala: então existe alguma coisa, você tem mais chance de achar. E você não achou. So sorry, segue a vida. Isso não coloca a história pra frente. Já os sucessos automáticos, eu acho válido, porque
veio a ideia, veio a ação, a gente vai gastar turno para fazer isso, eu vou falar ainda nesse vídeo sobre isso, mas você já dá o sucesso automático. Então vamos lá, na gaveta na verdade não tem nada, mas ela tem um fundo falso. Para começar, voltando lá nos detalhes, eu não falaria, não tem nada relevante na gaveta. Eu descreveria o que tem na gaveta e deixaria os jogadores entenderem, decidirem que aquilo não é relevante. Então tem um calhamaço de papel em branco, um grampeador com poucos grampos, 2 canetas, uma tá sem tampa e algumas moedas ali de centavos perdidas. Os jogadores vão olhar, não tem nada. E aí o jogador tem ideia, eu quero procurar um fundo falso. Aquilo, não tem porque eu dar o bônus. Teve a ideia de procurar o fundo falso, achou o fundo falso. O que eu colocaria a mais é a questão do posicionamento ficcional. Eu não colocaria bônus ou sucesso automático. Eu colocaria sucessos automáticos e posicionamentos ficcionais. O que é posicionamento ficcional? Qualquer personagem que abrir a gaveta, olhar os itens que tem lá, ficar analisando e não falar do fundo falso, eu ficaria quieto e ele não acharia o fundo falso. Falou, vou procurar fundo falso, teve a ideia objetiva ali, beleza, achou automático. Porém, tem um personagem que ele é marceneiro. Ele tem um posicionamento ficcional relevante a isso. Então, mesmo se o jogador não falar que o personagem vai procurar fundos falsos, se é um personagem que mexeu na gaveta, que tem um posicionamento ficcional que entenderia ali, né, de marcenaria, veria que tem alguma coisa errada, eu entregaria, falaria, tem um fundo falso aí, essa gaveta tá estranha. Entende? Então, procurou, ideia boa, sucesso automático. Não teve a ideia boa, mas tem posicionamento ficcional, também ganha sucesso. Não colocaria o bônus porque ele só vai gerar frustração e não colocar a história pra frente. E a última coisa dessa parte de investigação no Sobrevivendo ao Horror é investigações livres. Só que antes de falar dela, queria lembrar vocês que o Narradores Narrados tem um apoia-se, apoia.c/Narradores Narrados. Se vocês querem conteúdo exclusivo, falar diretamente comigo, participar do conclave de narradores lá no nosso Discord, participar do nosso grupo no Telegram, conseguir ganhar, né, os materiais que eu crio para as mesas que eu narro, dá uma olhada lá em apoia.c/Narradores Narrados, que você também ajuda o canal a continuar existindo e criando conteúdo diário gratuito na internet. Investigações livres é uma orientação para nem sempre ficar falando, turno 1, turno 2, rodada, qual é a sua ação, o seu teste é tal. É deixar os jogadores e os personagens mais livres para olharem a cena, tomarem decisões e tal. Usar a regra apenas como uma base. Eu concordo com isso. Porém, eu quero fazer um adendo, porque eu concordo com isso de passar essa sensação para os jogadores. Eu acredito que você, como narrador, precisa ter o controle disso, das regras, e por trás dos panos, você está controlando as rodadas, os turnos, os testes. Usar as regras como base significa que elas estão ali na base. Se você constrói um prédio, você cria a base dele e aí você pira em cima, faz um monte de coisa arquitetônica, não adianta você tirar a base, isso vai desmoronar. Mesma coisa, você está usando a regra como base. Aí tem toda a narrativa, tudo a mais, os jogadores ali investigando, pirando, você como narrador tem ali como base. Você vai computar turno, vai computar rodada, você pode até fazer testes escondidos, usando os bônus dos jogadores ali, sabendo se ele acharia ou não, sem precisar ficar falando, faz um teste de diplomacia. Fiz, beleza, você não convenceu. Não, no meio da conversa ali, você joga escondido a diplomacia do personagem, e aí você vai orientando, né, a sua interpretação do NPC, do que ele vai falar, por esse resultado, tá? E o escondido não é para roubar no dado. Não vamos entrar nisso de roubar no dado, mas não é. Mas é só você ir se orientando, não ficar tendo que travar o diálogo. Então mantenha o controle da estrutura, da base das regras, para deixar livre. Não é, só deixa livre e eles vão fazendo. Por quê? Porque isso tira a importância mecânica de personagens que são focados nisso e a gente deixa só a importância mecânica para combate, tá? Então, mantenha o controle disso por baixo dos panos. E com isso terminamos a parte de investigação de Sobrevivendo ao Horror e no próximo vídeo falaremos de medo em jogo.